Boa noite. Opa, o sinal tá um pouco ruim, mas está voltando. Rayane, seja bem-vinda, boa noite. Juliana, boa noite. J. Carla, boa noite. Gleise, vereadora Gleisiane, boa noite. Leilane, boa noite, sejam bem-vindas. Dijanete Luz, da Luz. E aí, Dijanete? Magda Ferreira, seja bem-vinda. Gusta, boa noite. Cristiane, Sônia Cristiane, minha irmãzinha, querida irmã, boa noite, Cris. Seja bem-vinda. Mais velha que eu, mas nem parece. Cadê Xixília? Cecília, sabe quem que tá aqui? Sabe quem que tá aqui? A tia Cris. Tia Cris? Tia Cris. Você quer falar com a tia Cris? Quero. Cristiane, se prepara aí que a Cecília vai falar contigo rapidinho, tá? Thaís, boa noite. Seja bem-vindo. Domingos, boa noite. Como é que está? Eu também vou apresentar. Flávia Santos, boa noite. Luzo, boa noite. Vou contar pra ela que tá chamando de velha. Que isso? Boa noite, boa noite, boa noite. Jasline Alves, boa noite. Francisca, boa noite. Meninos, vamos começar a nossa aula de hoje falando um pouquinho. Cecília só vai apresentar uma coisa, só uma coisa. Minha filha, ela quer participar toda a aula. E ó, a pilha de coisas. Ela trouxe um monte de coisa aqui, porque quer apresentar para vocês um monte de coisa. Cecília, uma coisinha só. Uma. Você escolhe só uma. Então só os livros. Não, um livro, se for os livros. Escolhe um. Só uma coisa, ok? Tudo bem, então deixa eu ver. Meninos, minha filha quer apresentar alguma coisinha para vocês. Hoje nós vamos falar um pouco sobre população Tocantins. Sobre municípios, como é que se criaram municípios, quantos municípios existiam, quantos existem hoje, por que aumentou, quais foram os motivos, como é que a prova aborda esse conteúdo com vocês, certo? É isso que nós vamos abordar na aula de hoje. Mas antes de iniciarmos a aula de hoje, de falarmos de população, de municípios do estado, criação dos municípios no estado, eu relembro a vocês o que é isso aqui. Me diz o que é isso, ó. Fala aí pra mim. Alguém se recorda? Ó, Carlene Gomes de Buritirana, boa noite. Seja bem-vinda. O que é isso aqui? Isso aqui já caiu demais em prova, certo? Eu quero saber de vocês. Felipe Gabriel, boa noite. Seja bem-vindo. Ó, cai no vestibular, professor. Boa noite. Os conteúdos que você fala aqui na live. Cai no vestibular da UFT? Cai. Cai no vestibular da UFT, da Unitins. Inclusive, essa boneca aqui caiu no vestibular da Unitins, viu? Do curso de Medicina de Augustinópolis. Vestibular de Medicina de Augustinópolis. Essa boneca se chama Hichoko. Hichoko. R-I-T-X-O-K-O. Ok? Hichoko. Boneca indígena Carajá, considerada patrimônio cultural imaterial do Brasil desde 2012. Hichoko. Falei na boneca indígena Hichoko? É essa. Falei na boneca indígena Hichoko? É da tribo Carajá. Falei na boneca indígena Hichoko da tribo Carajá? Está localizado na ilha do Bananal. Ok? Agora, vamos dar um espaço aqui para minha filha. Um minutinho aí só, porque ela é a professora momentânea com vocês por um minuto e depois a gente retoma para dar continuidade à aula. Ok? Ok, minha ajudante vai entrar agora. Vem, amor. Eu falei com a tia Cris. Quer falar com a tia Cris? Quero. Cristiane, Cecília quer falar contigo. Vai. Oi. Deixa o papai chamar a tia Cris aqui. Cristiane, dá um oi aí só para eu colocar você aqui na tela com a Cecília. Facilita para mim. E aí, tô esperando a tia Cris. Aliás, tô esperando a tia Cris falar aqui. Não é Tichocô, não. R-I, tá? R-I-T-X-O-K-O, Leilane. Hichocô. Oh, lá de Caldas Novas, Goiás. Tudo bem, Henrique? Cecília, acho que sua tia não quer falar contigo aqui, não. Eu acho que ela saiu. Não está aparecendo mais. Então você não vai falar com a tia Cris. Só apresento o que você ia apresentar, ok? Okay, Vai assistir seu filme? Tá, fala aí. Vai. Vai assistir seu Não, filme. meu amor, o tempo tá passando. Espera, então vai assistir seu filme?
Por favor, fecha a porta. Pronto. Bom dia, pessoal. Boa noite. Boa noite, pessoal. O que é isso? É um livro. Não, de qual cor? Azul. E aí? É um livro. De qual cor? Muitas cores. Que foi? Pode ficar. Não, mãe. Filma. Vai, minha filha, conversa. Vai assistir seu filme, pai. É pra você conversar com o pessoal, pronto. Vai acabar o tempo. Esse daqui é um livro, né? Qual cor que é? Muitas cores também. Esse daqui é um livro. Qual é o nome dele? Botões. Esse aqui é um livro. Qual a cor dele? Muitas cores. Esse aqui é um livro. Qual a cor dele? Muitas cores. Esse daqui, o que é? É um caderno. Eu vou te mostrar uma coisa, gente. Eu vou falar uma coisa. Quanto mais a gente fica na aula, quanto mais a gente aprende. Ok. Eu... Pronto. Papai, eu consegui fazer todos os Conseguiu livros. fazer todos? Sim. Ótimo. Você disse tchau pro pessoal? Vai, dá tchau. Bota primeiro. Não. Rápido. Vamos. Tchau, boa noite. Pessoal, vamos lá? Voltando então. Quanto mais você fica na aula, mais você aprende. Entendeu aí com a Cecília? Meninas, olha só. Tocantins. Professor, o que eu preciso saber sobre a população do Tocantins? Como é que esse assunto é abordado na prova? Primeiro passo que você tem que saber é, olha, tudo que eu vou falar para vocês aqui já foi trabalhado em questões de concursos anteriores, tá? Professor, como vai ser chamado o excedente? Os excedentes vão ser chamados. Tudo indica que está caminhando para isso, ok? Mas em outro momento eu falo um pouquinho mais sobre isso com vocês. Valdimeire, lá de Marianópolis. Tudo bem, Valdimeire? Salvei seu número aqui. Meninos, primeira pergunta que cai na prova. Quantos municípios instalados existiam no Tocantins no ato de sua criação? Como assim, professor? Quantos municípios instalados existiam no Tocantins no ato da criação do estado do Tocantins? O Tocantins foi criado em que ano, professor? O Tocantins foi criado em 5 de outubro de 1988. Então, no ano de 1988, que é o ano da última Constituição, quantos municípios instalados existiam no Tocantins? Já me responderam aqui, 60 municípios. Tem muita gente que confunde, Yolanda Chagas falando 69, Camila falando 79, Arthur Ribeiro 60, Tiago 60, Nericele 60, rapaz, Ricelli, aliás, 60. Olha, 60 municípios. Professor, por que tem gente que confunde com 69 ou 79? Presta atenção na diferença, tá? Quando Tocantins foi criado, eram 60 municípios instalados. Professor, o que quer dizer município instalado? É município que já tem prefeito, vereadores, que já funciona. Existe a criação do município em lei, existe a instalação do município. Para você entender a diferença entre criação e instalação, vou fazer um exemplo em relação ao estado do Tocantins. O Tocantins foi criado em 5 de outubro de 88. Ok? 5 de outubro de 88. Naquele momento, 5 de outubro de 88, quem governava o norte goiano era o governador de Goiás. Dia 6 de outubro de 88, um dia após a criação do Tocantins, quem governava o norte goiano, aliás, o Tocantins, recém-criado na lei, ainda era o governador de Goiás. O Tocantins só foi instalado em 1º de janeiro de 89. Só tomou posse o governador eleito, vice-governador, deputados federais, estaduais, senadores, em 1º de janeiro de 89. Então, mesmo tendo sido criado em 5 de outubro de 88, até 31 de dezembro de 88, não tinha sido instalado ainda. Essa região foi criada em lei, mas ainda pertencia ao estado de Goiás. Apenas após a sua instalação, em 1º de janeiro de 89,
que o Tocantins passou a ter representatividade própria, passou a ter seus representantes políticos eleitos e empossados. Professor, voltando à questão do município. Então nós tínhamos 60 municípios criados em lei, 60 municípios criados em lei e instalados, criados e instalados. Mas nós tínhamos ainda 19 municípios em 88 que tinham sido criados apenas na lei e não tinham sido instalados ainda. Por isso que muita gente confunde com 79. Na realidade eram 60 municípios criados e instalados e 19 municípios apenas criados em lei. Esses 19 municípios foram instalados no decorrer do ano de 1989. Foram criados em 88, mas instalados apenas em 89. E a pergunta da prova era: quantos municípios instalados nós temos no estado do Tocantins no ano da criação do nosso estado, em 88? Instalados eram apenas 60. Se perguntasse quantos municípios criados nós tínhamos em 88, eram 79, porque os 60 municípios já instalados, eles foram criados antes de serem instalados. Então, instalados são 60, criados são 79, 60 municípios criados e instalados, mais 19 apenas criados. Compreendeu isso aí? Ok? Agora outro detalhe. Dos 19 municípios que já tinham sido criados em lei, dois foram instalados na mesma data de instalação do Tocantins. Dois deles foram instalados na mesma data de instalação do Tocantins. Quais foram eles? Pergunta de prova, hein? Quais foram eles? E aí, se essa pergunta vem para a sua prova, me diga, acerta? Chalandre, boa noite, diretamente do Canadá, seja bem-vindo, não tendo fronteiras de alcance, né? Meninos, aqui a Ederli está falando, professor, foi Gurupi Araguaína, não, Gurupi Araguaína foram emancipados em 14 de novembro de 1958. Agora, em 88 nós já tínhamos 60 municípios instalados, 19 apenas criados. Desses 19 criados em 88, 2 foram instalados na mesma data de instalação do Tocantins, que foi 1º de janeiro de 89. Foram eles a Aliança do Tocantins, o Audicley está corretíssimo, e o James está falando aí São Valério, de Natividade. Os dois municípios foram a Aliança do Tocantins e São Valério de Natividade. Professor, isso já caiu em prova? Já caiu em prova. Outro assunto que caiu em prova. Eu pergunto, quantos municípios existem hoje instalados no Tocantins? Diz aí para mim. Eu sei que no ato da criação, ou melhor, no ano de criação, em 88, eram apenas 60. Hoje, 2023, são... quantos? Sim, 139 municípios. Hoje são 139 municípios. Perfeito, Cássia. Perfeito, Taiguel. Flávio, perfeito, 139. A Paty, perfeito, enfermeira, 139. Milena Brito, 139. Digamos não, 139, não 36. Apertou errado aí. Olha só. Mas a pergunta da prova, ela ainda para apertar os candidatos, ela perguntou assim, ó. Nós tínhamos 60 municípios instalados, afirmou, 60 municípios instalados em 1988. 10 anos depois, em 1998, o Tocantins já contava com 139 municípios. E de 98 para cá, não aumentou mais nenhum. Se cair essa afirmativa na prova, tá verdadeira ou falsa? Adriano Oliveira, professor, Padre João Barbosa de Barra do Ouro, manda um abraço para você, padre, sua bênção. E amanhã estarei eu no aniversário do meu pároco, do meu padre, que foi inclusive meu aluno no ensino médio, que é o padre João Paulo Veloso. Parabéns aí, se o padre João Paulo estiver assistindo, meus parabéns, padre. Amanhã estamos aí na mesa com o senhor. Ok, meninos? É correta a afirmativa? Diz aí pra mim. Quem não tá seguindo, por favor, segue no Instagram. Toda terça-feira, às 22 horas, temos aula ao vivo aqui pelo Instagram. O conteúdo aqui trabalhado serve para o vestibular da Unitins, vestibular da UFT, vestibular do IFTO, vestibular da Unirg e para as provas de concurso público, ok? Do estado do Tocantins. E, é claro, diversos municípios do estado do Tocantins também cai esse conteúdo. Tudo bem?
Ok, afirmativo verdadeiro. Estão dizendo aí verdadeiro, verdadeiro, verdadeiro. Lúcio Prestes, e aí, Lúcio, boa noite. Está corretíssimo, meninos. Nós tínhamos 139 municípios já em 1998. De 98 para cá não ampliou mais nenhum. Professor, e por que não aumentou de 98 até o presente momento? Porque mudou a regra da criação de municípios. Antes, a criação de municípios ela era feita através das assembleias legislativas. O governo apresentava-se um projeto de lei, aprovava na assembleia, sancionava o governador, criava a nova cidade. Era assim que funcionava. E hoje, professor, hoje não funciona dessa maneira. Como é que funciona hoje, professor? Meninos, hoje, primeiro que tem uma lei que ainda precisa ser sancionada, aprovada, tramitada, aprovada e sancionada no Congresso Nacional. Mas o regramento inicial tem que ter no mínimo 5 mil habitantes. Além disso, a população diretamente envolvida deverá ser consultada mediante plebiscito. O que isso quer dizer, professor? Que a população do município vai votar se aceita ou não a independência de um distrito ali presente. Por exemplo, nós estamos em Palmas. Se você atravessar a ponte Presidente Fernando Henrique Cardoso da Amizade da Integração Nacional, essa questão já foi abordada em prova, e também em provas do município de Palmas. Nome da ponte sobre o lago da usina Luiz Eduardo Magalhães, entre Palmas, localizada no município de Palmas. Ponte Presidente Fernando Henrique Cardoso da Amizade da Integração Nacional. Cariana de Pugmil, seja bem-vinda. Então, se eu atravessar essa ponte sentido a Paraíso, do outro lado da ponte eu tenho o distrito de Luzimangues. Luzimangues, que está aqui do lado de Palmas, é só atravessar a ponte, pertence ao município de Porto Nacional. E daí, professor? E daí que Luzimangues, que hoje tem aí aproximadamente 30 mil pessoas morando em Luzimangues, afirma-se se aproximar desse montante, Luzimangues com mais de 20 mil, 25 mil, 30 mil pessoas, Luzimangues, para se tornar independente, necessita passar por um plebiscito, onde a população de Porto Nacional inteira vai votar e decidir se Luzimangues pode ou não ser independente. Sabe qual é a dificuldade que tem aí? A maior parte da população está em Porto, na área urbana de Porto Nacional, e não no distrito de Luzimangues. Ou seja, no voto, a população de Porto, a grande maioria dela, não tem interesse na independência de Luzimangues. Por quê, professor? Porque se Luzimangues se tornar independente, a arrecadação de todos os impostos, taxas e tributos da região de Luzimangues, se está crescendo absurdamente, a arrecadação vai ficar restrita a Luzimangues. E hoje, pertencente a Porto, a arrecadação vai para a Prefeitura de Porto e Porto devolve a quantidade e na intensidade que Porto Nacional quiser para investir em Luzimangues o dinheiro que é arrecadado de Luzimangues. Está entendendo? Ou seja, quando mudou a regra do jogo, simplesmente os distritos que são menores do que as cidades a qual pertencem, os distritos não tiveram mais oportunidade de se tornar independente. E então, de 98 para cá, não se criou mais nenhum município no estado de Tocantins. 60 municípios instalados, criados e instalados em 1988, em 98 eram 139 e hoje permanecem 139. O Wesley está perguntando como pode Luzimangues tão distante pertencer a Porto. Wesley, na realidade a área que hoje pertence ao município de Palmas era Porto Nacional. Quando essa área se tornou independente, a independência que emancipou de Porto Nacional inicialmente foi Taquaraçu, depois inverteu a regra do jogo Taquaraçu-Palmas, mas isso eu explico profundamente em outro momento. Quer dizer, a área que se tornou independente de Porto Nacional, emancipada de Porto Nacional, certo? Em 1989, em 1º de junho de 1989, através de Taquaraçu, essa área só foi até a margem direita do rio Tocantins. E o lado do município de Porto, a margem esquerda do rio, continuou pertencente a Porto. Por isso que está aqui próximo a Palmas, o núcleo urbano de Luzimangues, mas pertence ao município de Porto Nacional. Tudo bem aí? O Arthur Ribeiro, professor, boa noite. Sei que não é a programação da aula, então não vou nem ler o resto. Não, estou brincando. Mas no final o senhor poderia falar um pouco sobre a criação da Comarca do Norte, separação. Rapaz, me lembra, Arthur, no final, que aí se eu conseguir visualizar aqui, eu comento sobre ela, não tem problema não. O que eu peço a cada um de vocês nesse momento curte a nossa aula, entendeu? Dá um like aí, dá uma curtida, marca os colegas aí e, se possível, tira um print, joga no Instagram e me marca, para a gente motivar mais pessoas a estudarem, os nossos amigos, os nossos contatos, para que eles também venham a estudar e dedicar-se aos concursos e provas que estão por vir. Faz isso aí para mim, faz pro tio, faz, por favor, vai, dá uma curtidinha aí, marca 2, 3 coleguinhas aí também. Vamos lá, já comentei essa primeira parte.
Tocantins tinha 60, em 98 eram 139 municípios, hoje permanece 139. 2 municípios foram instalados na mesma data de instalação do Tocantins. Aliança do Tocantins, São Valério de Natividade. E aí, professor? Olha como esse assunto também foi abordado em prova. Falava assim, que 2 marcos foram significativos no surgimento de novas cidades no norte de Goiás, hoje estado do Tocantins. 2 fatores marcaram a ampliação, o crescimento do número de cidades no norte de Goiás, hoje chamado Tocantins. Sabe quais foram eles? A construção da BR-153 e, é claro, a criação do estado do Tocantins. A criação do Tocantins, acabei de comentar com vocês que pulou de 60 para 139 quando o Tocantins foi criado. Então, está correto. E a BR-153, ela favoreceu o surgimento de novas cidades? Favoreceu. Pensa comigo assim, isso vai te ajudar a resolver algumas questões. Todas as cidades localizadas às margens da BR-153, em solo tocantinense, elas surgiram, ou melhor, foram emancipadas após o início da construção da BR. Professor, e a construção da BR-153 se deu no governo de quem? Juscelino Kubitschek. O presidente do Brasil, JK, teve o seu governo de 1956 a 1960. Foi no seu governo que iniciou a construção de Brasília e, consequentemente, a construção de diversas rodovias de integração nacional, que partiam de Brasília para o interior do país, para o restante do país. E, dentre elas, a BR-153 surgiu nesse período. Professor, eu posso afirmar, então, que a BR-153, ela proporcionou o surgimento de diversas cidades no norte de Goiás. Sim. As cidades mais antigas que nós temos ao longo da BR, professor, destaca-se aí Gurupi e Araguaína, que foram emancipadas no mesmo dia, mês e ano. No caso, no dia 14 de novembro de 1958. Professor, uma dúvida que eu tenho. Aqui no Tocantins tem uma coisa engraçada. Tem diversas cidades que fazem aniversário no mesmo dia. Sim, no mesmo dia, e não só no mesmo dia. Se você for verificar, a idade dessas cidades é a mesma também, certo? Porque foram emancipadas mediante a mesma canetada, mesmo dia, mês e ano que houve a emancipação delas, eram distritos e se tornaram municípios. Eu me recordo que estava quando ainda solteiro, eu estava com um amigo meu, um professor, e nós resolvemos sair daqui para ir curtir lá em Paraíso, né? Sair de Palma para curtir em Paraíso. Aí ele falou assim, rapaz, hoje é aniversário de tal cidade, Divinópolis, vamos encostar lá? Sentido ao Rio Araguaia. Vamos. Tava mais ou menos, não, é também aniversário de Marianópolis, depois de Divinópolis. Vamos para lá? Vamos. Não, também é aniversário de Casiara. Rapaz, mesmo dia nós fomos em 3 aniversários de cidade aí para frente. Certo? Quer dizer, nós temos diversos casos assim, onde cidades que foram emancipadas na mesma data, consequentemente, fazem aniversário no mesmo momento. Então, o número de cidades que surgiram fortaleceu-se, aumentou de forma significativa com a construção da BR e, é claro, com a criação do Tocantins. Lembrando que as cidades ao longo da BR, eu vi isso num concurso recente, falando de cidades que surgiram na década de 60, certo? Na década de 60, aí lá citava o município de Guaraí, o município de Colinas, quer dizer, municípios ao longo da BR Mira Norte, ao longo da BR-153. Gurupi e Araguaína, volta a afirmar, foram emancipadas em 58, mas a maioria delas foi posterior à década de 50. Professor, eu posso dizer então, oi Fátima, lá de Taguatins, lá no Bico, seja bem-vinda. Eu posso dizer então, professor, que as cidades ao longo da BR-153 são cidades recentes, são cidades novas? Posso. Professor, e onde é que eu poderia afirmar que existem cidades mais antigas? As primeiras cidades que surgiram no Tocantins, surgiram do ciclo da mineração do ouro, ainda no século XVIII, na primeira metade do século XVIII, na região sudeste do estado. Professor, onde fica essa região sudeste? Vou pegar o mapa aqui. Aqui, aqui eu tenho lá do Lar do Churrasqueiro, segue o Lar do Churrasqueiro. Meu amigo e ex-aluno Evandro, ganhei de presente essa tábua de cortar ovo, porque a carne não está barata. Mas aqui, aqui eu tenho o Tocantins, essa região sudeste aqui, na região sudeste é onde nós tivemos o ciclo do ouro e as primeiras cidades que surgiram no norte de Goiás, hoje Tocantins. Com destaque, é claro, para a cidade de Natividade, que é a cidade mais antiga do estado de Tocantins, ok?
Sobre o concurso da Polícia Civil, já tem novidades que vai sair esse ano, vai, entendeu? Pode estudar. E tem outra novidade aí, já que está falando de concurso, vai ter alguma aula específica de gel de palmas? Vai ter também, para o concurso da Guarda Metropolitana. Estou estou dando intensidade aí na formatação da apostila de Geografia e História de Palmas para fornecer gratuitamente para vocês, tá? Só não consegui finalizar ela ainda, o tempo está corrido. Mas, em relação, eu até esqueci o que eu ia falando. Um brinde aí. Esqueci, mas daqui a pouco eu lembro, tá? Voltando à questão. Natividade é a cidade mais antiga, na região sudeste. Surgiu na região sudeste. Na época que Natividade surgiu, no ciclo da mineração do ouro, no auge da mineração, no século XVIII, Natividade, por volta de 1750... 45, 50, na atividade somente de escravos, eram mais de 40 mil, somente de escravos, onde hoje na atividade não conta com 10 mil habitantes, só para você ter uma noção, e naquela época não tinha acesso, carro, avião para chegar ali, certo? Vinha a pé ou em lombo de animais, ok? Tudo bem? Aqui está perguntando o Thiago, BR-153 é transbrasiliana? Sim, a BR-153 tem como nome oficial rodovia Transbrasiliana. O nome oficial da BR-153 é rodovia Transbrasiliana. Professor, não é Belém-Brasília? Gente, ela é conhecida como Belém-Brasília, mas é rodovia Transbrasiliana o nome oficial, porém ela também é chamada de rodovia Bernardo Saião. Professor, rodovia Bernardo Saião é a mesma rodovia transbrasiliana que nós chamamos de rodovia Belém-Brasília. Exatamente isso, ok? Professor, tira os comentários, tiro não. Vamos lá, daqui a pouquinho eu tiro, tá? Vou tirar um pouquinho só para te satisfazer e daqui a pouquinho eu volto. Um momentinho, desativar comentários. Ok, aliás, eu vou ter que ativar porque eu tenho que colocar um contato aqui para vocês receberem material gratuito. Talvez alguns aqui não tenham ainda a apostila de Geografia e História do Tocantins e forneço ela gratuitamente a vocês. Vou deixar aqui, então você salva rápido o número que eu vou listar aqui para vocês, 984857576. Apostilas grátis de Geografia e História do Tocantins. Meninos, fixar comentário, ok. Tá vendo isso aí? Ainda não tem apostila gratuita de Geografia e História atualizada? Manda um WhatsApp para esse número que está aí, que você vai receber gratuitamente. E também alguns vídeos que nós estamos fazendo, alguns são um pouco mais antigos, outros estamos atualizando, e também com qualidade de áudio, né? Nem todos estão com a qualidade adequada. Nós estamos atualizando para fornecer para vocês vídeos de 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos, para que vocês possam melhorar o seu resultado na prova, ok? Mas voltando à questão da população, é claro, curte aí, dá um like e marca os coleguinhas aí para eles acompanharem também. Quem não está seguindo, por favor, segue no Instagram, por favor. Meninos, recebidos não pagos que amei. Oh, meu Deus. Oh, Luci Maria. Lucimária, meninos, vamos lá, voltando à questão. Como é que já foi abordado também, professor, esse conteúdo sobre a população? Eu pergunto a vocês, quais são os 5 municípios de maior população do Tocantins? Qual é a população total do estado do Tocantins? Meninos, hoje nós temos 1 milhão, estimativa do censo de 2002, tá? Que ainda está sendo finalizado aí, levantados os dados, mas já foi divulgado 1.584.000 habitantes. Professor, eu posso arredondar para 1.600.000? Não, você pode. A prova provavelmente que ela não vai te colocar 1.584.000 ou 1.590.000. Não, ela não vai fazer isso. Você colocando, mentalizando na sua mente que são 1.600.000 ou aproximadamente 1.600.000, você resolve. Mas o número real hoje divulgado é 1.584.000 habitantes. Professor, quais são os 5 municípios de maior população do Tocantins? A Tânia Morim está falando aí. Primeiro Palmas, Araguaína, depois Gurupi, Porto Nacional e Paraíso do Tocantins. Guarda essa sequência que ela já foi muito, Girlânia, já foi muito utilizada em prova. Palmas, Araguaína, Gurupi, Porto Nacional e Paraíso do Tocantins. Professor, teve uma novidade aí. O 6º município em população mudou. Antes era Araguatins,
Agora é Colinas. Colinas é o 6º município em população, o 7º é Araguatins. E só tem 7 municípios, até esses detalhes já foram abordados em prova. Só tem 7 municípios no estado de Tocantins que possuem mais de 30 mil habitantes. Só 7 municípios com mais de 30 mil habitantes, certo? No caso, a sequência seria Palmas, Araguaína, Gurupi, Porto Nacional, Paraíso, Colinas, hoje é Colinas, e depois Araguatins. Ok? Professor, só para eu ter uma ideia, quantos habitantes tem Palmas hoje? Segundo o censo de 2022 do IBGE, censo, não é estimativa não, segundo o censo que não foi finalizado, está hoje com 334 mil habitantes, Palmas. Professor, depois de Palmas é Araguaína, quantos habitantes? 186 mil. Depois Gurupi, 83 mil habitantes. Depois de Gurupi, Porto Nacional, 71 mil habitantes. Depois de Porto, nós temos Paraíso, que envolve aí 51 mil habitantes. Professor, mas a estimativa de 2021, colocava Paraíso com 51, com 52, aliás, e Porto Nacional com 53. Aí Paraíso recuou 1.000 habitantes, foi para 51 mil e Porto Nacional pulou para 71 mil, exatamente. Por que Porto Nacional aumentou tanto? Aumentou muito por causa de Luzimangues. Luzimangues fica aqui grudado em Palmas. É só atravessar a ponte, certo? E Luzimangues, o povo querendo morar em Palmas, mas num local onde o custo de vida é menor, certo? Foi para Luzimangues, está do lado de Palmas. Você pode vir e voltar todo dia, trabalhar, estudar, morando em Luzimangues, certo? Então, Luzimangues fez com que a população de Porto Nacional desse um salto. Professor, e daqui a 10 anos, no próximo censo, eu ousaria dizer que se Luzimangues não se tornar independente, Porto Nacional vai estar mais populosa do que Gurupi. Vai se tornar 3º município em população. Ok? Compreenderam aí? Ok. Tira, print, posta na sua rede, me marca e marca os colegas aí, dá uma curtida para a gente movimentar e alcançar mais pessoas. Certo? Peço que vocês também nos ajudem nessa questão. Vamos lá, meninos. Continuando então, falei dos 5 municípios de maior população, correto? Maravilha. Professor, em relação aos municípios do estado de Tocantins, eu poderia afirmar que nós tivemos alguns ciclos econômicos que proporcionaram surgimento de cidades no estado. Tivemos. Eu comentei agora há pouco com vocês do ciclo da mineração do ouro, certo? Mas para eu falar do ciclo, é aí que eu vou entrar em relação à criação da Comarca do Norte, que acho que o Arthur tinha me pedido. Olha o que aconteceu em relação ao ciclo da mineração do ouro. Quem não está seguindo, obrigado, Ananda Laiane. Obrigado, Expresso Loyola. Quem não está seguindo, por favor, segue aí no Instagram. Segue no Instagram, que toda terça-feira nós temos aula ao vivo aqui pelo Instagram, das 22 às 23 horas. Já me perguntaram muito, professor, por que você faz uma aula tão tarde? Gente, inicialmente era porque minha filha tinha que colocar ela para dormir, e depois que ela dormia que eu vinha para a aula. Esse era o motivo. Hoje ela já fica esperando a aula porque ela gosta de participar da aula. Então, mas pelo menos ela entende que é só um tempinho e a gente vai ter a aula normal. E aí, Samuca? Vamos lá, continuando então. Nós tivemos alguns ciclos econômicos que são abordados em prova. Como assim, professor? Que ciclos econômicos são esses mencionados em prova? Meninos, no século XVIII, grava isso, século XVIII. O século XVIII já foi citado em um monte de questões. Século XVIII ocorreu o ciclo da mineração do ouro. Século XVIII, ciclo da mineração do ouro. Professor, e quando ocorreu esse ciclo da mineração? Por volta de 1723, 1724 até 1780. 1770, 80, 90, porque ali foi, a partir da década de 70, foi que iniciou o processo de decadência da mineração do ouro no norte de Goiás. Professor, então na década de 20 até a década de 80, aproximadamente, do século XVIII. Sim. Professor, mas 1750 é século XVIII por quê? Meninos, para vocês calcularem o século, facilitar o cálculo, faz assim, ó. Nós estamos no ano de 2023. Nós estamos no século 21. 2023 inicia com o número 2023, correto? Os dois primeiros números são 2 e 0. Então pronto, 20 mais 1 é século 21. É só você pegar os dois primeiros dígitos e somar mais um que você localiza o século. Professor, então 2023 é século 21. 20 mais 1, século 21. 1950, os dois primeiros dígitos são 19, 1 e 9.
1950, 19 mais 1, século 20. 1850, 18 mais 1, século 19. 1750, 17 mais 1, século 18. Entendeu por que é no século 18 nós tivemos o início, o auge e a decadência da mineração? Isso aí cai em prova. Se eu souber disso, já resolvo algumas questões. O que mais, professor? Eu posso afirmar que no ciclo da mineração do ouro surgiram algumas cidades, certo? E isso é abordado na prova. Que cidades foram essas? Cidades localizadas na região, hoje considerada região sudeste do Tocantins. Vou apagar aqui um pouquinho o comentário de vocês para explorar um pouco mais o mapa, tá? Quem não está seguindo, segue no Instagram. Quem não recebeu a apostila, manda o WhatsApp para esse número que está fixado aí. Salva aí o número. E tira o print com o número aí fixado, que aí quem vai ver na sua rede social vai mandar também um WhatsApp solicitando material depois. É claro, peço apenas a vocês que mandem o seu nome e a sua cidade. Professor, eu sou fulano de tal cidade, eu gostaria de receber o material, ok? Faz isso aí. Sou fulano de tal cidade, que facilita demais para eu responder com mais velocidade. O Thiago está falando na atividade, Arraias, obrigado, Catliene, obrigado, meu bem. Deixa eu só fazer aqui, apagar o comentário momentaneamente, desativando comentários. Ok, vamos explorar agora o nosso mapa de tábua de carne, lá do Lar do Churrasqueiro. Meninas, aqui, deixa eu tentar, aqui, essa região sudeste aqui foi onde surgiram os municípios mais antigos do Tocantins, tá? O ciclo da mineração do ouro proporcionou o surgimento de Arraias, de Natividade, primeiro Natividade, logo depois Arraias, Conceição do Tocantins, Chapada de Natividade, município de Almas, município de Porto Nacional e Monte do Carmo. Professor, mas Porto Nacional não era um porto? Era. O Arraial do Pontal, que é no município de Porto Nacional, era um polo de exploração de ouro do outro lado do rio. Certo? Então, ciclo da mineração do ouro, que depois que foram atacados por indígenas, migraram para o lado de cá, para a margem direita do rio, fazendo surgir assim Porto Nacional. E tem até uma história que fala, uma música de Everton dos Andes, se eu não me engano, um cantor de Porto Nacional, que fala assim, um trecho dela: Porto, que era real, passou a imperial e hoje é nacional. Por que ele fala isso? Porque durante o período do Brasil Reino, Porto Nacional se chamava Porto Real. Quando o Brasil virou Império, passou a ser Porto Imperial. Quando o Brasil virou República, passou a ser Porto Nacional. Professor, Porto Nacional, Monte do Carmo, Natividade, Arraias, Conceição do Tocantins, Chapada de Natividade, tem sua origem associada ao ciclo da mineração do ouro? Tem. Mas quando ocorreu a decadência do ouro, no século XVIII, ali por volta de 1770, 780, 790, o que aconteceu? Bom, se não encontrava mais ouro com intensidade, se os impostos eram muito elevados para quem vivia nessa região, por que os impostos eram altos? A coroa resolveu achar que valia a pena cobrar porque tinha muito ouro. Mas quando o ouro acabou, é imposto demais para ficar aqui. Era proibida a navegação nos rios da região, nos locais de mineração, era proibida a agricultura na região, que envolvia a mineração. A coroa queria que os escravos trabalhassem apenas nas minas, não queria que criasse animais, utilizasse a mão de obra escrava para criar animais e também que utilizasse a mão de obra escrava para a agricultura, porque não se recolhia imposto em cima da produção agrícola ou da criação de animais, certo? Por isso, o produto que chegava, que os alimentos que chegavam na região sudeste do Tocantins, no período do ciclo da mineração do ouro, vinham de longe, demorava a chegar, chegava muito caro. Quer dizer, o custo de vida era muito alto. Se o custo de vida era muito alto, acabou o ouro, não encontrava mais ouro com facilidade, o que eu vou fazer aqui? A população começou a sair fora. Como a população começou a sair fora, só para você ter uma ideia, na atividade que teve mais de 40 mil escravos, hoje não tem 10 mil habitantes. Daí para você ter uma noção como diria, do derrame, né, do esvaziamento demográfico que ocorreu da população nessa época. Professor, e aí, onde é que entra Teutônio Segurado? Meninos, daqui a pouco eu chego nela. Quando ocorreu a decadência do ouro, nós tivemos então o incentivo da coroa à navegação, o incentivo da coroa à pecuária, ao desenvolvimento econômico da região. Quer dizer, para que a população não fosse embora de forma tão intensa, a coroa incentivou com o ciclo da pecuária e navegação, promovendo 10 anos sem pagar imposto para quem desenvolvesse economia. Seja com estabelecimentos comerciais às margens dos rios, seja através do desenvolvimento da pecuária na região. Quer dizer, 10 anos sem pagar imposto.
para tentar fazer com que a população ali permanecesse. Mas ainda assim não foi o suficiente. Mas de qualquer forma, nós tivemos algumas cidades que surgiram do ciclo da pecuária e algumas cidades que surgiram do ciclo da navegação. E a prova, ela pede isso, para você associar nome de municípios que surgiram durante o ciclo do ouro, que surgiram durante o ciclo da pecuária, que surgiram durante o ciclo da navegação. Isso já caiu algumas vezes em prova. Então, anota aí se você não anotou ainda. Falei do ciclo da mineração do ouro, Natividade, Arraias, Conceição do Tocantins, Monte do Carmo, Porto Nacional. Esses são os municípios normalmente mencionados. Aí tem gente que fala assim, professor, Dianópolis é antiga. Eu sei. Professor, Dianópolis surgiu durante o ciclo da mineração do ouro. É verdade, durante. Mas a origem de Dianópolis, nas provas, sempre cai associando Dianópolis ao processo de aldeamento. Dianópolis tem sua origem associada ao processo de aldeamento. Enquanto que os municípios de Natividade, Arraias, Conceição do Tocantins, Porto Nacional, Monte do Carmo, Chapada de Natividade, têm sua origem associada ao ciclo da mineração do ouro, inclusive Almas. Ok? Compreendeu aí? Dianópolis, aldeamento. Falei em aldeamento, falei de Dianópolis. Origem de cidade a partir do aldeamento, Dianópolis. As demais aí mencionadas, ciclo do ouro. Certo? Agora, com a decadência do ouro, veio o ciclo da pecuária e navegação, entre o fim do século XVIII e no decorrer do século XIX. E aí, professor, e aí que como a população estava aqui concentrada no ciclo do ouro, veio a decadência do ouro, mas as primeiras cidades que surgiram do ciclo da pecuária foram aqui também nessa região. Sabe quais foram elas? Anota aí. Cidades que vieram, vou ligar agora os comentários, ativar os comentários. As cidades que vieram a surgir durante o ciclo da pecuária, 3 cidades são mencionadas nas provas, tá? Débora Flávia Passos começou a seguir, seja muito bem-vinda. Lucinete também seguindo, obrigado. Ione Sudré, boa noite, obrigado, seja bem-vinda. Papelaria Polar começou a seguir, muito obrigado, seja bem-vindo. Itan Anderson. Ok. As 3 cidades que surgiram durante o ciclo da pecuária foram, que cai na prova, Lizarda, que fica lá no Jalapão, Ponte Alta do Bom Jesus, não é Ponte Alta do Tocantins, tá? É Ponte Alta do Bom Jesus, e Lizarda, Ponte Alta do Bom Jesus e Taguatinga. Taguatinga, Ponte Alta do Bom Jesus e Lizarda. Aqui já respondeu o Tiago Barbosa, não, subindo aqui, Tiago de Lima. Ok. Meninos, ok? Tranquilo? Agora, professor, quais foram as cidades que surgiram durante o ciclo da navegação? O ciclo da pecuária e da navegação, meninos, foi na mesma época, tá? Entre o fim do século XVIII e no decorrer da primeira metade do século XIX. As 3 primeiras cidades que surgiram do ciclo da navegação, que já foram abordadas em prova, foram lá no Bico do Papagaio, subindo os rios Tocantins e Araguaia. Eu com o mapa aqui, fazendo uma coisa com o dedo. Aqui, ó, o rio Tocantins está aqui, ele se encontra com o rio Araguaia no Bico do Papagaio e desce. O Araguaia de um lado, o Tocantins pelo outro, certo? O Tocantins cortando o meio do estado. E daí, professor? E daí que aqui nessa região do extremo norte, que é conhecida como Bico do Papagaio, nessa região surgiram as primeiras cidades do ciclo da navegação. Araguatins, no rio Araguaia, certo? Itaguatins, acho que tem alguém aqui assistindo que é de Itaguatins e Tocantinópolis. 3 cidades que têm sua origem associada ao ciclo da navegação, foram as primeiras que surgiram do ciclo da navegação. Araguatins, Itaguatins e Tocantinópolis. Ciclo da pecuária, Lizarda, Ponte Alta do Bom Jesus e Taguatinga. E ciclo da mineração do ouro, a prova normalmente fala de Natividade, porque foi a mais antiga. Ok? Porto aí no Porto? Não, Tiago. Porto foi antes. Porto surgiu ainda durante o ciclo da mineração do ouro. Apesar de ter sido utilizado como um porto da mercadoria que vinha de Belém, certo? Porto Nacional tem sua origem associada ao ciclo do ouro ainda. Anterior ao ciclo da mineração. Okay, aliás, ao ciclo da navegação, perdão. Núbia lá de Esperantina. É em Esperantina que ocorre o encontro dos rios Tocantins e Araguaia, lá no extremo norte, no Bico do Papagaio. Fernanda de Porto Nacional, também sou portuense. Sou portuense porque em Monte do Carmo não tinha médico. A gente ia nascer em Porto e retornava para Monte do Carmo. Ok, meninos? Tranquilo até aí? Pronto. Já falei do ciclo do ouro, do ciclo da pecuária, do ciclo da navegação. Agora vou mencionar, para responder o Arthur, que perguntava no início da nossa aula, professor, fala um pouquinho sobre
A comarca do norte, né? Como é que ocorreu? Acho que foi sobre isso que ele perguntava no início. Oi, Magna, lá de Axixá, seja bem-vinda, grande abraço. Meninos, quando Teutônio Segurado chegou a interpelar com Dom João VI para entender quem é Teutônio Segurado, quem é Dom João VI nessa brincadeira, a família real, ela chegou no Brasil, desembarcou no Brasil, na história do Brasil, ela desembarcou no Brasil no ano de 1808, primeiro semestre de 1808. Quando a família real desembarcou no Brasil, quando Dom João VI desembarcou no Brasil com a família, certo? Teutônio Segurado, que tem o seu nome na maior avenida de Palmas, tá? Sentido norte-sul. Teutônio Segurado, ele era um dos representantes da coroa portuguesa na província de Goiás. O que Teutônio Segurado fez? Teutônio Segurado, ele procurou Dom João VI, rei de Portugal, que havia desembarcado no Brasil, recém-desembarcado no Brasil, para convencer Dom João da necessidade de dividir a província de Goiás, da necessidade de se emancipar o norte goiano. Professor, Teutônio Segurado era um representante da coroa portuguesa, um representante na província de Goiás. Província é a mesma coisa que estado, só que naquela época se chamava de província, tá? E aí, professor? E aí que Teutônio Segurado consegue convencer Dom João da necessidade de se emancipar do norte goiano um ano depois da chegada de Dom João VI no Brasil. Em 18 de março de 1809, Dom João VI assina o alvará de criação da comarca do norte. O que foi isso, professor? Dividiu a província de Goiás em duas partes. É como se você pegasse a tela que vocês estão me vendo aqui, é tudo o estado de Goiás, que na época se chamava província. Aí, Dom João VI, passou a linha aqui no meio e falou, a norte dessa linha passa a ser comarca do norte e a sul dessa linha passa a ser aqui embaixo, passa a ser comarca do sul, que é o que restava da província de Goiás. Professor, então Teutônio Segurado conseguiu convencer Dom João VI disso, conseguiu convencer. Por isso que Teutônio Segurado é homenageado em uma das principais avenidas de Palmas. Ele foi um dos pioneiros na luta pela criação do que hoje se chama Tocantins. Professor, isso se deu ainda em 1809, foi 18 de março de 1809. O que se comemora, professor, no dia 18 de março? Se comemora a autonomia do Tocantins. Já foi muito mencionado em prova. 18 de março, autonomia do Tocantins. Qual a personalidade política está diretamente associada a essa data? Teutônio Segurado, Joaquim Teutônio Segurado. Ok? Professor, e a comarca do norte? Ela tem um nome? Tem. A comarca do norte também é chamada de comarca de São João das Duas Barras. Por que São João das Duas Barras? São João fazendo alusão a Dom João, né? Rei de Portugal, tal, vamos homenagear o homem. Mas as Duas Barras é devido ao encontro de dois importantes rios. Qual foi o do ciclo da navegação? Entre o fim do século XVIII, após a decadência do ouro, e a primeira metade do século XIX. Ciclo da navegação e ciclo da pecuária, respondendo aí, ocorreram no mesmo período, após a decadência do ouro e no início do século seguinte, no início do século XIX, tá? Primeira metade do século XIX. Emanuel Solon de Filadélfia. Seja bem-vindo. E é claro, quem não está seguindo, segue aí no Instagram. Eu quero desligar aqui e verificar no Instagram quem está seguindo. E só quem estiver seguindo vai passar no concurso, vai passar no vestibular. Entendeu aí, né? A oração aqui é forte. Meninos, continuando então, em relação a essa questão. Criou-se a comarca do norte, chamada de comarca de São João das Duas Barras, que faz alusão às Duas Barras ao encontro de dois importantes rios. Muita gente acha que é Rio Tocantins e Araguaia. Não é não. O Neves está colocando aqui, professor, é o encontro dos rios Itacaiunas e Rio Tocantins. Exatamente isso. É fruto do encontro do rio Itacaiunas, que está lá em Marabá, com o rio Tocantins. Professor, mas lá em Marabá, aquilo ali já é Pará, não é Tocantins, eu sei disso. Só que naquela época nós não tínhamos a divisão exata, as fronteiras exatas que nós temos hoje para o estado de Tocantins. Então aquela região era embarcada também, ok? Então, enquanto do rio Itacaiunas com o rio Tocantins, que dá origem ao que nós chamamos de comarca de São João das Duas Barras. Tá claro isso aí? Tranquilo? Fácil demais? Professor, uma vez criada a comarca do norte, ou comarca de São João das Duas Barras, teve uma cidade que foi escolhida para ser a capital da comarca do norte. Que cidade foi essa escolhida para ser a capital da comarca do norte, primeira capital da comarca do norte? Diz aí para mim. Saraiva, já estou seguindo lá de Barra do Ouro, que aula maravilhosa. Obrigado pelo carinho.
Meninos, segue aí, quem não está seguindo, segue. Lá de Vila Rica, Gi Novaes, seja bem-vindo. Não sei se vindo ou vinda, porque Gi, não sei se é de Gilberto, Giovana. Gilson de Araguaína, seja bem-vindo. Lucinéia está falando aqui Natividade. Exatamente, Natividade foi a cidade mais antiga do norte goiano, aliás, do Tocantins, né, e do norte de Goiás. Natividade foi escolhida para ser a capital da comarca do norte. Professor, mas eu já ouvi dizer de Paranã. Gente, olha só a diferença. E é importante isso até para quem vai fazer o concurso da Guarda Metropolitana, porque isso aí envolve diretamente o conteúdo de Palmas, tá? Presta atenção no que eu vou falar agora. Nós tivemos dois momentos distintos aí. Um deles foi criação da comarca do norte, em 18 de março de 1809. O outro foi criação do Tocantins. Aqui é a comarca do norte, comarca de São João das Duas Barras. Aqui é a criação do Tocantins, em 5 de outubro de 1988. Comarca do norte, aqui ó, o dedinho balançando, é a comarca do norte, se deu através do Teotônio Segurado em 18 de março de 1809. E a criação do Tocantins se deu em 5 de outubro de 1988. Tá. Quando a comarca do norte foi criada, Natividade passou a ser capital da comarca do norte. Quando o Tocantins foi criado em 88, Miracema foi escolhida como capital e em 1º de janeiro de 89, com a instalação do Tocantins, Miracema se torna capital. Tá vendo aí a diferença? Natividade foi capital da comarca do norte. Miracema foi capital do estado do Tocantins. Natividade 1809, Miracema 1989, 1º de janeiro de 89. Ah, professor, então tivemos dois momentos distintos com duas capitais completamente diferentes. Exatamente. Professor, mas Natividade foi capital assim, para sempre? Não. Na realidade, era para ser provisória. Teotônio Segurado escolheu Natividade na época, mas ele começou a construir, olha a coincidência, ele começou a construir uma cidade no meio do nada, para fazer dessa a que seria a capital definitiva da comarca do norte. Sabe qual foi a cidade construída na época? Foi a Vila de São João da Palma. A Vila de São João da Palma foi construída para ser a capital da comarca do norte. E enquanto ela estava sendo construída, a Natividade ficou escolhida como capital. Professor, e essa Vila de São João da Palma é o município de Paranã atual. Exato, Paranã é a antiga Vila de São João da Palma, que foi construída para ser a capital da comarca do norte. Mas a capital provisória era a Natividade. Agora, voltando à criação do Tocantins em 1988, tá? Tocantins foi criado em 88, 1º de janeiro de 89 instala-se o Tocantins com a capital em Miracema, ok? Miracema, capital provisória. Provisória enquanto se construía aquela que seria a capital definitiva, que é hoje a cidade de Palmas. Ah, professor, então em 1809, comarca do norte, Natividade provisória, Vila de São João da Palma, capital que seria definitiva. 1988, criado Tocantins. 1989, instala o Tocantins com a capital Miracema, enquanto se constrói a cidade de Palmas para ser a capital definitiva. Exato. Capital provisória da comarca norte, Natividade. Capital provisória do estado de Tocantins, Miracema. Capital construída, aliás, aquela que foi construída para ser a capital da comarca do norte, Vila de São João da Palma, hoje Paranã. Aquela que foi construída para ser a capital do Tocantins, Palmas. Professor, e de onde é que vem o nome de Palmas? Da Vila de São João da Palma. Daquela que foi construída para ser a comarca do norte, Vila de São João da Palma, se deu origem àquela que foi construída para ser a capital do estado do Tocantins, Palmas. Professor, mas Palmas recebeu o nome da Vila de São João da Palma? Foi. É claro que dois fatores são mencionados aí. Um, devido à existência de palmeiras, a riqueza de palmeiras na região onde foi construída Palmas, mas é claro, devido também à Vila de São João da Palma. Aquela que foi construída para ser a capital da comarca do norte, Vila de São João da Palma, deu origem ao nome de Palmas, construída para ser a capital do Tocantins. Compreenderam? Repeti um monte de vezes para ver se compreendia aí. Devido ao nome da vila, Valdiclei. Show de bola. Entenderam? Compreenderam esse raciocínio? Tá tranquilo? Tá fácil? Responde aí para mim. Responde. Muito bem explicado. Ok, Wilson. A Mariela de Combinado, meu irmão que me indicou suas aulas por aqui. Show, que bacana, Mariela. Já dei, acho que duas vezes já fui em Combinado e dei aula em Combinado lá na Câmara de Vereadores, certo? De Combinado, show de bola. Combinado, Taguatinga, Dianópolis, Arraias, Conceição do Tocantins, Brejinho, Nazaré, Ipueiras,
Silva Nova, Porto Nacional. Rapaz, foram muitos municípios aqui no Tocantins onde já fui fazer aulão. E peço a vocês, meninos, que estão aqui nos assistindo, manda aí, professor, vem para minha cidade, fala qual é a cidade, porque nós estamos programando. Ontem à noite eu estava lecionando lá em Paraíso, certo? Já fui lecionar em Nova Rosalândia, agora recente, já fui lecionar lá em Gurupi. Quer dizer, estou indo em algumas cidades e, é claro, também organizando um aulão aqui em Palmas. Por isso que eu peço para vocês, manda um oi pedindo material e fala de que cidade você é. Porque como eu salvo o nome de vocês com o nome da cidade, quando eu vou fazer algum aulão na cidade, aulão solidário, eu vou e mando mensagem no privado para os meus alunos que são daquela cidade. Fulano, estou indo para aí, vai ter uma aula tal dia, tal horário. Se quiser participar, se inscreve aí. Entendeu aí como funciona? Ok? Vem para Presidente Kennedy, olha a Giovana. Vamos organizar. Brejinho e Nazaré pedindo. Acho que o Brejinho tem um contato aí já para a gente organizar um aulão em Brejinho. Se eu não me engano, tem alguma coisa já sinalizada. Conceição, só falta vir em Pindorama. Para ir em Pindorama eu vou ter que ir lá na Lagoa do Japonês também, aproveitar a ida, né? Ipueira, já estive algumas vezes, vem para Guaraí. Para Guaraí, eu estive em Guaraí, fiquei assim, nossa, devia ter aproveitado a minha vinda aqui para fazer logo uma aula, né? Mas fui em Guaraí para curtir um pouco a família, minha esposa é de Guaraí, e acabei não organizando o aulão, mas vamos organizar isso aí, ok? Pium, minha mãe morou em Pium na adolescência, cara. Nossa, show de bola. Meninos, manda mensagem para esse WhatsApp que está aí fixado para que vocês possam receber o material gratuitamente, Geografia e História do Tocantins, ok? Gratuitamente. Coroatá no Maranhão, fazendo inscrição do concurso em peso. Rapaz, ontem, quase todo dia eu recebo mensagem assim, professor, eu faço inscrição para tal cidade no concurso da SEDUC, né? Qual cidade eu faço, professor? Estou na dúvida, onde? Gente, na medida do possível eu tento responder e orientar, tá? Mas eu não vou fazer a orientação que eu faço por aqui, porque senão vai ter muita gente reclamando. Professor, não fala isso não. Mas depois, qualquer dúvida aí, manda mensagem. Eu vou estar tentando orientá-los, ajudá-los. Ok, Araguaína, tive já em aula aí, só que foi no ano passado. Mas vou de novo, viu, Bianca? Agora deixa eu falar uma coisinha para vocês, meninos. Coloca uma coisa na cabeça de vocês, tá? Já falei algumas vezes e repito para vocês. Nós chegamos aqui a superar 1000 alunos hoje. Nessa live. 1000 alunos, rapaz, é muita gente. E agradeço demais, fico muito feliz com a presença de vocês. Manda um WhatsApp para receber o material, tá? Dona Mota. Olha só, o seu limite, coloca isso na sua mente. O seu limite está aqui. É você que determina se você vai passar no concurso que você quer, se você vai passar no vestibular que você quiser. É você. O seu limite, quem impõe é você. Acredite nisso. Porque se você acredita que você vai conseguir, certo? Até mesmo porque, pelo fato de eu acreditar, eu vou fazer por onde para conseguir alcançar meu objetivo. Agora, se você achar que é difícil, meu amigo, você vai ficar desanimado de estudar e você vai achar que é difícil, é impossível para ti. Então, pensa assim, é possível, eu vou conseguir e vou ficar estudando até passar. Nesse momento, você entra numa fila. É assim que funciona. Você está entrando numa fila, tem muita gente querendo e não tem vaga para todo mundo. É normal isso. Desespera não, é normal. Agora, coloca na sua mente que toda fila anda. Toda fila anda. Para você passar é só não sair da fila, que uma hora vai chegar a sua vez. Entendeu o raciocínio? É só não sair da fila. Professor, mas a fila é demorada. Eu sei disso. Ela pode demorar. É só você furar a fila. Professor, mas é feio furar a fila. Nesse caso, não. Sabe quando é que você fura a fila? Quando você se dedica, estuda mais do que o seu concorrente, que hoje sabe um pouquinho mais que você. Você se dedica mais do que ele, você vai furando a vez dele. Vai furando a vez do outro. Quando pensar que não, você está lá batendo na trave, entrando, encontrando quais opções tem e qual deles você vai querer tomar posse. De tanto que você foi furando fila. Entendeu o raciocínio? Professor, é fácil demais. Sabe o que é difícil? É ficar sem emprego. Sabe o que é difícil? Ter conta para pagar, ter filho para sustentar, ter família que depende de ti e você não conseguir honrar com os compromissos financeiros. É isso que é difícil. Difícil não é estudar. Estudar é a solução do seu problema. Então se dedica e estude. Acredita, eu vou passar, coloca na sua cabeça que vai passar porque você vai passar. Rapaz, numa terça-feira, 23 horas, vocês estão aqui estudando. Quem é que disse que não passa? Quantos estão estudando nesse horário? A maioria está dormindo. No máximo faz inscrição e vai dormir, vai assistir Big Brother. Tá entendendo? Então, acredite porque vai dar certo. Eu acredito em você. E tem muita gente ao seu redor acreditando em você. Muita gente.
colocando em você uma confiança que você nem imagina. Entendeu aí? Ontem eu estava à noite lá em Paraíso e eu comentei com os alunos o seguinte, que a mudança que vai ocorrer com a sua aprovação, ela não é para você. Você é apenas sabe, uma migalha nessa mudança. Ela não é para ti. Essa mudança que você está fazendo agora com a sua aprovação, ela é para todos aqueles que vierem depois de você. Os seus filhos, os seus netos, bisnetos, todo mundo que vier depois, as gerações depois de ti, vão ter uma vida muito mais confortável, porque hoje você decidiu estudar, hoje você decidiu passar, você decidiu que sua vida iria mudar. A sua vida mudou de todo mundo que vem ao redor. E não é só a sua, não. Tem muita gente que observa você, que olha você, vê você como referência, vê você como uma luz a ser seguida. E tem outras pessoas que começam a seguir o seu caminho porque viram que deu certo. Acredita nisso. Porque vai dar certo, já deu certo. É só fazer e ir para o abraço para tomar posse. Desejo, meninos, muito, muito sucesso a vocês. Muito sucesso mesmo, com muito carinho. Já me perguntaram inúmeras vezes, professor, por que você faz live ao vivo, de graça, disponibiliza material? Coloca na cabeça de vocês que quando vocês têm oportunidade de ajudar, faça e ajude. Faça a diferença. Para nós chegarmos aqui, para eu, meus irmãos, que somos 7, para chegarmos onde chegamos, e 7 fizeram faculdade da Universidade Federal, 6 são concursados. A nossa vida mudou e muito. E para ela ter mudado, teve alguém lá atrás que estendeu a mão para nós. Ao longo da nossa vida, sempre teve alguém que falou, não, vem cá, meu filho, deixa eu te ajudar aqui com isso que você precisa hoje, com aquilo que você precisa, com a oportunidade de estudar. E isso foi acontecendo na nossa vida naturalmente. Certo? É claro que minha mãe muito intensa aí para ver se a gente tinha oportunidade de estudar, mas foi com muita dificuldade que nós chegamos onde chegamos. E eu sei que a sua vida também vai mudar como a nossa vida mudou. E eu desejo muita mudança positiva, muita luz, muita coisa boa, bacana na sua vida. Tá? Então acredita, desanima não, porque o desânimo não te merece. Não te merece. Como a mamãe já dizia quando a gente era criança, vai lá pro fundo do quintal, amarra naquele pé de ata ali, ó, aquele pé de manga, naquele pé de goiaba, amarra a preguiça lá e volta pro quarto e vai estudar. Amarra e vem estudar. Vai dar certo. Organiza seu tempo, de manhã, de tarde, de noite, qual o tempo que você pode, de manhã, de tarde, de noite, todo dia no mesmo horário, todo dia no mesmo horário. Esse é o segredo do sucesso. Não desista. Persistência é a alma do negócio. Beijo no coração, fiquem todos com Deus, muito, muito obrigado pela presença, manda um WhatsApp para esse número que está aí, me marca, curte bastante, quero ver vocês curtindo essa live, quero ver vocês dando like aí, quero ver vocês marcando os colegas, porque é desse jeito que nós vamos poder levar esse conteúdo, levar o conteúdo para muito mais gente que precisa, merece, assim como vocês, merece passar no concurso. Então, se acredita, vou fazer agora a parte religiosa, né? Se acredita, diz amém. Amém. Deu certo. Eu acredito, você também. Beijo. Tchau, fiquem com Deus. Até a próxima terça-feira, às 22 horas, com aulas ao vivo aqui pelo Instagram. E é claro, todo dia fica salvo, para quem não sabe, a aula fica salva no meu Instagram. Eu reposto ela no dia seguinte no Facebook e no YouTube, no meu canal do YouTube. Segue lá no canal do YouTube, tem dezenas de aulas lá para vocês assistirem, tá? De dicas diversas, segue lá no YouTube. É só procurar Júnior Gel que você me encontra, ok? Beijo, fique com Deus, até. Obrigado, Isa Uglia, por estar seguindo, muito obrigado. Vocês que estão seguindo a partir de hoje, sejam muito bem-vindos. Quem não está seguindo, por favor, começa aí. Beijo, tchau, tchau. Segue mesmo, segue mesmo.